Ótimo. Então, vou partir para o meu compartilhamento de tela. Ronaldo, eu vou compartilhar o PowerPoint, porque eu acho ele um pouco melhor que o PDF na qualidade de imagem. Mas se a gente tiver probleminha de conexão, se ficar muito pesado e tiver algum problema, aí eu passo para o PDF, tá? Tudo bem, à Mas vontade, Priscila. Qualquer coisa eu já tenho no meu computador também, posso compartilhar para você. tá, beleza. E aí você acha melhor ficar com as pessoas ficarem com a câmera desligada? Eu acho Fica que mais. durante a transmissão do seu PowerPoint, a gente pode ficar com a câmera desligada. Aí a gente abre Tá, no final da conversa, para pesar menos. Tudo bem para vocês, pessoal? Não estou desligando a câmera. Obrigado. beleza. Aí, Mas se eu estamos aqui, achar Priscila. tá bom. Eu tô confiando que vocês estão aí, meu, não me abandonem. Não vale embora. Ai, ai. E aí, beleza. Sigamos juntos, Maria. Maria falou, estamos aqui, vamos seguir juntos. Então, eu vou compartilhar. Se tiver também algum probleminha, eu desligo a minha câmera também para ficar ainda mais leve. Ok, obrigado. Compartilhar a tela. Colocar em tela inteira. Já estamos vendo. Tudo bem, ótimo. Bom, lá vamos nós, que temos chão pela frente. Bom dia novamente para todo mundo, agradeço as presenças. E hoje é a vez da gravura aqui na nossa história. Eu quis reservar uma aula para ela, porque eu acredito que seja uma linguagem artística bastante importante no nosso país, apesar de relativamente recente. E eu vou tentar explicar para vocês na primeira parte da aula porque eu estou dizendo relativamente recente. Oficialmente, digamos assim, nós começamos a contar a história da gravura no Brasil a partir do século XX, somente. Por isso que ela pode ser considerada uma linguagem jovem, não é? Estamos vendo aqui no curso, desde os tempos da caverna, desde milhares de anos atrás, uma produção artística aqui no território, e a gravura sendo considerada a partir do início do século XX, que relativamente é muito pouco tempo, é ontem praticamente. No entanto, eu vou mostrar para vocês que a gravura propriamente no Brasil pode remontar a realizações ainda anteriores, mas nuançar essa ideia. Então, colocar o início de uma gravura artística, e eu vou explicar um pouco melhor o que eu estou entendendo por artística, de fato, talvez seja o caso de colocá-la a partir do século XX, mas que há antecedentes. Bom, eu vou abordar essas questões mais de perto com vocês. Para início de conversa, eu queria apenas garantir que todo mundo tivesse uma noção, ao menos elementar, do que é isso que a gente está chamando de gravura, porque que ela não é um desenho, né? Essa imagem que está aqui no slide da capa é uma gravura em madeira. Por que não é um desenho? Qual que é a diferença entre uma gravura e um desenho? Eu não sei se todos vocês têm familiaridade com essa técnica, então eu vou fazer uma introdução, uma apresentação das técnicas, de fato muito elementar, porque eu não vou ter tempo de me alongar nos detalhes, mas é para vocês terem uma noção da particularidade, da especificidade dessa técnica. Quando nós pensamos em gravura, a linguagem, o fazer primordial, a primeira forma de gravura que foi praticada, essa que vocês estão vendo na tela, que é a gravura em madeira. Que, se vocês observarem, ela tem um funcionamento, o princípio dela é basicamente o funcionamento de um carimbo. Vejam só, temos uma placa de madeira, essa placa é gravada, ela é sulcada, o gravador abre sulcos nessa madeira com esse instrumento chamado goiva, que tem várias pontas diferentes e, portanto, vai produzir sulcos diferentes.
Mas ele abre espaços, ele abre esses sulcos na superfície da madeira, resultando em algo como isso aqui. Então, você tem um desenho em relevo. O que está em relevo é entintado com um rolo, e em seguida você coloca um papel sobre essa matriz, nós chamamos de matriz a placa gravada, pressiona as costas do papel e aparece a imagem, é transmitida para o papel. É o princípio do carimbo. Todos nós estamos familiarizados com esse princípio. E a coisa maravilhosa que a gravura traz é a possibilidade de reprodução da imagem de maneira rápida e basicamente razoavelmente exata. Se nós pararmos para pensar, antes desse procedimento que vai surgir, ali há um debate sobre o surgimento da xilogravura, mas ela é bastante antiga, mas sem ela ou antes dela, a possibilidade que havia era de copiar à mão. Podemos pensar nos monges copistas, por exemplo, que copiavam os textos à mão, letra por letra, ou faziam os desenhos à mão também, numa atividade então muito mais demorada e muito mais custosa. A revolução que a gravura vai trazer é justamente a possibilidade de reproduzir a imagem de maneira mais rápida e passando por um suporte, papel, por exemplo, que pode se disseminar ilimitadamente. Mas eu dizia então que quando nós falamos em gravura, nós falamos basicamente as maneiras as técnicas mais difundidas são a gravura em madeira ou xilogravura, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Ela pode ser também gravura em metal, então ao invés da gravação acontecer sobre uma placa de madeira, ela acontece sobre uma placa de metal, geralmente cobre, mas existem gravuras sobre placa de ferro, sobre placa de zinco, sobre placa de chumbo, e isso vai estar ligado à poética do gravador, porque cada uma dessas mudanças ou variações vai resultar em expressividades diferentes, vai dar linhas ou efeitos diferentes. E a gravura em metal é um pouco diferente da gravura em madeira, porque, como vocês veem aqui, é feito um sulco no metal, então o que dá a linha, o que dá o desenho, não é mais o que está no topo, como acontece na xilogravura, mas sim aquilo que está em profundidade. É o sulco, é no sulco que a tinta vai penetrar. Então, essa placa vai ser toda entintada, vai ser coberta de tinta. A tinta vai penetrar, vai ocupar o espaço sulcado. Em seguida, o gravador limpa essa placa de modo que reste tinta somente dentro do sulco. Aí essa placa com o papel é levada para uma prensa, vocês veem o rolo da prensa aqui atrás. Esse papel, então, é pressionado sobre a placa, é um papel umedecido, ele vai como que chupar, absorver a tinta, e onde o gravador riscou e entintou é o que vai ser é o que vai produzir a linha na estampa final. Dá um pouco mais de trabalho, a gravura em metal requer um pouco mais de recursos, você tem que ter uma prensa específica para ela. No entanto, para compensar, a matriz metal, ela tende a ser mais duradoura do que a matriz em madeira, muitas vezes. Claro que isso tem várias modificações, isso pode variar bastante, mas uma placa de metal tem uma vida útil que pode ser bastante longa. E em seguida, além da gravura sobre madeira, xilogravura, além da gravura sobre metal, também conhecida como calcogravura, nós temos a litografia, que é também uma técnica gráfica, uma técnica usada para impressão, mas ela não é uma gravura. Isso que é muito interessante, porque não há incisão, a pedra não é cavada, não se abrem sulcos na pedra. Então, a placa não vai ser de madeira, não vai ser de metal, ela vai ser de pedra. E todo o processo vai se dar por meios químicos. A imagem é desenhada, é feita sobre a pedra usando um bastão oleoso, explicando muito elementarmente para vocês.
Esse bastão, essa área oleosa, ela vai ser capaz de segurar a tinta que vai ser espalhada pela superfície, e onde não tiver sido passado esse bastão oleoso, a tinta, na limpeza, ela vai ser limpa, e vai sobrar a tinta somente no lugar onde o artista aplicou o bastão oleoso. Fazendo, então, essa diferença que é básica, né, na linguagem gráfica, entre positivo e negativo. Portanto, a pedra vai segurar a tinta em alguns lugares e não vai segurar a tinta em outros, e temos então a possibilidade de fazer as diferentes impressões após pressionar uma folha de papel, ou pode ser um tecido, mas geralmente é usado papel, sobre essa matriz. Então, temos aí três processos básicos, né? A madeira com a imagem no topo, o que será impresso está no relevo. A gravura em metal, onde o que será impresso, que o positivo, né, está na profundidade da placa. E a pedra, a litogravura, a litografia, em que não há sulco, você tem uma mesma superfície. E como eu disse, o material da gravura, que é determinante para o resultado, ele pode variar ao infinito. Além de madeira, metal e pedra, nós temos também a linogravura ou linóleo-gravura. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para o final da aula, que é a gravura feita em linóleo, que é esse material plástico muito usado como piso, não é? Então é um material barato, é um material durável também, é fácil de encontrar, muitos artistas vão utilizar, vão explorar. Pode-se, inclusive, várias escolas apresentando, fazendo oficinas com as crianças, usam inclusive gravura em isopor, é algo que os professores passaram a desenvolver em oficinas, porque para as crianças é até mais seguro fazer a gravura em isopor. Enfim, isso pode ter milhares, esse princípio básico de formar uma imagem numa matriz e essa imagem poder se espalhar, ela assume várias configurações. E tudo aí pode variar. A matriz pode variar, os instrumentos, o tipo de tinta. Se você quer estampar, o suporte da estampa pode ser papel, pode ser tecido, pode ser couro, pode ser argila, pode não ser estampado. Então, é todo um universo que se abre. E daí vocês estão vendo como que, apesar de ter um parentesco com o desenho, e muito a partir da estampa, muito a partir do suporte papel, a gravura artística, predominantemente feita em papel, tem então uma aproximação com o desenho. Então, são técnicas diferentes, tem esse espelhamento, tem a possibilidade de reprodução, tem o fato de que o que você vê no papel não foi feito no papel, foi feito em outro material. Então, tentando um pouco passar para vocês a especificidade desse meio. Fazendo essa apresentação muito sumária, eu passo então para o programa da aula de hoje. O que eu pensei em trazer para a nossa reflexão? Em primeiro lugar, eu vou apresentar isso que eu estou chamando de antecedentes da gravura no Brasil, que serão 3. As gravuras rupestres, os 3 nós já vimos aqui no curso, eu vou recordar com vocês: gravuras rupestres, carimbos indígenas e produções como as do Charles Pradier. Isso para nós termos em mente que já havia uma produção gráfica no nosso território antes mesmo do século XX. Agora, na segunda parte, eu vou abordar isso que eu estou chamando da formação de uma gravura artística no Brasil, que vai ter as suas singularidades. A partir do século XX, a gravura vai ser pensada como expressão artística propriamente, dentro de um sistema, dentro de um circuito artístico, e ligada à gravura de estampa. Eu vou começar então por aí, para a gente entender essa diferença da gravura e da gravura de estampa. E dentro da formação da gravura artística no Brasil, no item 2, eu vou abordar alguns dos
pilares da nossa gravura, são artistas que, de fato, ergueram os alicerces dessa arte entre nós, que são Carlos Oswald, o Lazar Segal, o Oswaldo Guilde e o Lívio Abramo, e vou introduzir uma outra geração, outros gravadores ou gravadoras, que foram aprendizes dessa primeira geração, digamos assim, ou desses artistas que alicerçaram a linguagem gráfica. Vamos para a primeira forma de antecedente, então, até para iluminar por contraste a relação com a gravura artística. Então, a gravura ou incisão rupestre, que também pode ser denominada petróglifo ou itacoatiara. Itacoatiara é um termo tupi que significa pedra riscada. Nós vimos vários exemplos disso na primeira aula sobre arte rupestre. Então, no Brasil, nós temos vários exemplos de gravura rupestre, ou seja, rochas que são gravadas. É esse princípio do produzir sulcos intencionalmente sobre uma superfície. Aqui nesse caso, nós temos o exemplo da Gruta de Caiamborá, que é um exemplo da tradição meridional que ocorre no sul do Brasil e também em outros países da fronteira sul. Temos essas figuras que parecem pegadas de aves e mamíferos. Nós temos os chamados tridáctilos, que são essas figuras com 3 retas que nós vemos aqui, que se assemelham, portanto, a pegadas de aves, e outras figuras, como essa daqui, que é um círculo maior, com 4 círculos menores por perto, que vão recordar pegadas de mamíferos. Essas gravuras da tradição meridional, como da Gruta de Caiamborá, é muito interessante notar que foram encontrados nelas, ou associados a elas, alguns vestígios de pigmentos de diferentes cores. Por que isso interessa para a gente? Porque essa associação entre a gravura e a pigmentação, entre o traço gravado e a cor, ela vai se estender por toda a história das artes gráficas, e é muito interessante notar que ela já está presente aqui muito cedo, há milhares de anos atrás, ainda que não houvesse a intenção de estampar. Então, ela é entendida, a obra, digamos assim, é isso que nós estamos vendo, é a gravura na pedra. Ninguém ali estava pensando em pegar uma outra superfície e estampar, pelo menos nós não sabemos disso, não há indício nenhum que houvesse estampagem, né? Quer dizer, a passagem dessa imagem para uma outra superfície. Mas havia o que nós chamamos de entintagem, que é acrescentar tinta, pigmento, cor ao traço gravado. Um outro exemplo são as gravuras rupestres na ilha do Campeche, em Santa Catarina, que é um exemplo da tradição litorânea catarinense. Esses painéis gravados, eles estão situados em ilhas, o que também é muito interessante, que chegam até aí 15 quilômetros de distância da costa, e essas gravuras rupestres sobre rocha estão orientadas para o alto mar, elas não estão viradas para o continente, mas elas estão orientadas para o alto mar. Na tradição litorânea catarinense, o que a gente vai encontrar são desenhos geométricos, como esses que vocês estão vendo aqui, com combinações de traços e às vezes com formas humanas geometrizadas, como essa aqui que vocês estão vendo, né? Tem uma figura humana sugerida, os braços, a cabeça, o corpo, os pés, rodeado por figuras geométricas abstratas. Tudo isso gravado na pedra. Nós temos também a riquíssima e ainda pouco estudada tradição amazônica, cujo um dos exemplos é a Serra da Careta, no Pará, que se caracteriza por essas figuras antropomorfas, não é, com o formato humano, que são simétricas e geometrizadas também. Então, vejam, se nós traçarmos aqui um eixo,
mais ou menos o que tem de um lado tem de outro. E é muito interessante que muitas das figuras dessa tradição, elas apresentam só a cabeça, que no caso é a cabeça e o corpo. Nós temos uma preocupação descritiva, um detalhamento maior na representação da face. Vejam que aqui nós temos a indicação das sobrancelhas, dos olhos, do nariz, da boca, coisa bastante diferente do que acontece na tradição litorânea que eu acabei de mostrar para vocês, onde não há indicação alguma, de fato é muito sumário, é bastante sintético, uma representação mais abstratizada, enquanto que na tradição amazônica nós já temos uma descrição facial, e vejam que parece haver aqui a indicação de um adorno de cabeça, provavelmente feito com penas, inclusive as orelhas são representadas. E outra coisa que é muito interessante nessa tradição é que várias dessas figuras parecem representar mulheres grávidas, porque há figuras menores no interior do corpo das figuras maiores. E vocês vejam que há também vestígios de pigmentos, né? Pigmentos avermelhados aqui na área da boca, nessa outra figura menor, também pelo corpo. Outros exemplos são, também na região amazônica, as gravuras rupestres da Cachoeira da Tipiaca, que tem uma grande quantidade de obras como essas. Essa foto é de autoria do explorador alemão Theodor Koch Grünberg, que eu coloco o nome dele aqui embaixo para vocês poderem tomar nota e se quiserem depois dar um Google, porque até hoje o Koch Grünberg é uma referência nesse assunto. Vocês encontram, inclusive, publicações online, em PDF, para lerem mais sobre as pesquisas dele. E esse é um material que ele levantou no início do século XX. E até hoje serve como documentação, e até hoje é importante para o estudo dessas gravuras rupestres da região amazônica. Também do Theodor Koch Grünberg é esse registro da Cachoeira do Jacaré, no rio Aiari, em que vocês vejam que existem vários registros na pedra. Tem uma figura aqui, infelizmente a definição da foto não é das melhores, mas nós podemos enxergar uma Itacoatiara aqui desse lado direito, uma outra aqui representando uma ave de asas abertas, e se vocês recordarem a primeira aula, essa figura é recorrente em várias partes do território brasileiro. Ela vai aparecer em grutas, em pedras à beira do rio, como é o caso aqui, o que indica a comunicação e também a movimentação, a translação desses povos, e, portanto, uma comunicação de signos e símbolos entre eles. E aqui do lado, vocês vejam outras duas figuras, uma que parece ser uma tartaruga e uma outra que parece ser a representação de uma rã ou de um sapo. E é interessante ainda notar que essas figuras são feitas à margem do rio, em pedras à margem do rio, que é alguma coisa que vai ser recorrente a vários petróglifos, várias itacoatiaras feitas nas margens do rio, de rios, e à beira d'água. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é justamente esse daqui, que é a maravilhosa Pedra do Ingá. Ela se localiza, ela é um exemplo da tradição geométrica, que é essa tradição que vai atravessar o Planalto brasileiro, do Nordeste até o Sul, né, vai percorrer, então, como que digamos, uma espinha dorsal no território brasileiro, vai cortar vários estados, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso. Então, nós achamos obras com esse feitio, né, dessa mesma tradição, espalhadas por todo esse território. E como o próprio nome diz, essa tradição vai se caracterizar principalmente pelas gravuras, pelas incisões geométricas, pelas figuras geométricas. Na Pedra do Ingá, aparecem algumas representações biomorfas,
como, por exemplo, essa daqui se assemelha a um lagarto. Nós temos aqui do lado algo que pode lembrar uma representação de uma silhueta, de uma pessoa, mas na maioria dos casos são essas representações geometrizadas cujo sentido nos escapa completamente, né? Nós não temos acesso aos significados, nós temos apenas especulações em relação a isso. Então, trata-se da Pedra do Ingá, desse enorme bloco de gneiss, que mede aí, tem cerca de 3 metros de altura e se estende por 24 metros. Esse imenso bloco de pedra está às margens do riacho do Ingá do Bacamarte, e, portanto, ele traz novamente essa característica de ter uma relação com a água, com o corpo d'água que está na sua proximidade, o que causa um efeito muito interessante, que é, muitas vezes, a imagem gravada, ela é escondida pela água dependendo do volume, né? Dependendo da cheia do rio, da época de seca, da época de chuva. Essas imagens gravadas na pedra são cobertas pela água, elas ficam invisíveis. O que já guarda uma relação muito interessante com a imagem gravada, porque se vocês forem pensar, na matriz, sem a entintagem, a gravura, a linha gravada na matriz sem a entintagem, ela também guarda uma invisibilidade. A imagem muitas vezes só se revela plenamente uma vez estampada. Então, é inerente ao pensamento gráfico esse jogo ambíguo de revelar e esconder, de revelar e não revelar, de visível e invisível. E eu acho muito bonito isso aparecer num exemplo tão antigo. A datação da Pedra do Ingá é difícil de ser feita, mas os pesquisadores apontam que seria algo em torno de 6.000 anos atrás, o início, né, da feitura dessa magnífica pedra. Então vocês vejam que isso aqui é gravura. Ela não está sendo feita para ser estampada, e ela não está sendo pensada como obra de arte autônoma. Muito provavelmente ela está ligada a um contexto de ritual, e a um contexto ritualizado dentro de uma comunidade. No entanto, é sim uma forma de gravura. Uma outra, e aqui são as várias tradições, né, só para nós recordarmos como não é algo isolado, pontual, mas é algo que se espalha por todo o território. E falando em outras manifestações de gravura, nós temos também os carimbos indígenas, que eu mostrei para vocês na primeira aula, que são também interessantíssimos e que vocês vejam que é o mesmo princípio. Existem superfícies gravadas, que podem ser gravadas de inúmeras maneiras. A superfície gravada é entintada, e a superfície gravada e entintada serve para estampar não mais um papel ou um tecido, ainda que possa ser, mas aqui nesse caso o que é estampado é a própria pele. Portanto, ela é pensada como um procedimento de ornamentação corporal e de transmissão para o corpo de todos os significados que essa ornamentação pode ter. Aqui é mais uma vista desse princípio do carimbo, né, que nada mais é do que está sendo feito aqui. Esse é um registro feito por Herbert Baldus, tem o nome dele aqui aqui embaixo, vocês podem pesquisar mais. Também ele é um estudioso desses carimbos, foi um dos pioneiros em registrar e prestar atenção nesses carimbos. Ele está mostrando todas as possibilidades e a variedade dos carimbos indígenas. Vejam que o número 1, por exemplo, ele está aqui, o carimbo de rolo, né? Você entinta essa parte aqui e essa parte aqui, rola sobre uma superfície e o que é impresso é esse resultado aqui. Ou o número 2, que é um plano largo, é propriamente um carimbo. Se você entintar, o que vai ser impresso vai ser um conjunto de quadradinhos ou de pontinhos e que pode ser multiplicado ao infinito, tantas quantas forem as impressões, ou as carimbadas, digamos assim.
E por aí vai, é todo um universo. Alguns são rolos, os próprios objetos são muito bonitos também. Isso pode ser usado tanto para estampar sobre a pele, quanto para estampar tecidos ou estampar objetos mesmo, ornamentação de objetos. Vejam que aqui está sendo estampado, carimbado, né, sobre argila e sem a tinta, então é mais uma variação possível. Você está interessado, nesse caso, no relevo e não propriamente no desenho pintado. E isso tudo era feito anteriormente à chegada dos portugueses por aqui. Então já tinha toda essa prática gráfica acontecendo, havia já esse repertório. E em terceiro lugar, nós vimos também a produção do francês, aliás, do suíço Charles Pradier, que aí muito, né, damos um salto para o século XIX. O Pradier vai ser o gravador oficial da missão artística francesa, vai vir para cá em 1816. Vai trabalhar por um tempo relativamente curto por aqui. Em 1818 ele retorna para a Europa, ele vai para a França e segue sua carreira de gravador ali. E nós vimos como o Pradier ele vai se ocupar dos retratos da corte portuguesa no Brasil, de registrar as figuras importantes do poder de então. Ele vai trabalhar na formação de uma iconografia política da coroa portuguesa, da formação de um corpus de imagens que pudessem circular, que pudessem transitar e que pudessem divulgar a imagem da realeza nos trópicos, né, a imagem da corte portuguesa reimplantada no Brasil. E a sua produção vai ter, portanto, essa conotação de afirmação do poder, de registro do poder político, de associação com o poder político. Então, ele vai trabalhar aqui no Brasil para a coroa, para aqueles que detêm poder político. E aí vocês podem perguntar, mas não se trata de gravura artística? Isso não é uma forma de arte? Isso não é uma obra de arte? Com certeza sim, sem dúvida nenhuma é uma forma de arte. Na própria época era assim entendido. O Charles Pradier, dentre tantos outros, é considerado um artista, ele tem uma formação artística, o status dele na sociedade é de artista. No entanto, vejam que tem algo aqui que se singulariza, que é o fato da gravura estar funcionando como reprodução. Ela é empregada para reproduzir uma imagem feita num outro meio e geralmente por outro artista. É o que se convencionou chamar gravura de reprodução. Então, ela, sem dúvida nenhuma, é uma forma artística. No entanto, ela está vinculada, ao mesmo tempo, a essa função de reprodução, a essa função propagadora. Mas vocês vejam que é, de fato, um artista de mão cheia, como ele consegue reproduzir, inclusive, a luminosidade da cena, não é? Bom, fazendo, então, esse breve... Ai, gente, desculpa, mas o meu mouse desapareceu. E o meu teclado não está indo. Eu vou descompartilhar a tela só um pouquinho. Se eu consigo. Essas coisas acontecem. Ronaldo, você consegue descompartilhar a minha tela? Ah, consegui. Eu tive um probleminha com o PowerPoint. Tudo bem, Priscila, eu vou compartilhar aqui. Só um segundo. Quer compartilhar o meu? Deixa eu ver, eu acho que eu vou compartilhar o meu PDF, Ronaldo, para eu não ter que ficar te pedindo para voltar e fazer tudo. Só um minutinho. Só para você ficar tranquilo, nós estamos aqui, tá? Beleza, obrigada, Roberto. Eu vou só abrir o meu PDF.
Nem sempre o computador e a conexão dá conta do recado. Bom, vimos então a gravura rupestre, vimos os carimbos indígenas, eu mostrei para vocês também a gravura do Pradier, essa aqui. Agora sim eu posso compartilhar. Acho que agora vai. Pronto, estão vendo, né? Sim, Priscila. Ótimo. Voltamos então. Portanto, são todos exemplos que antecedem o século XX, que nos trazem exemplos de gravura, ainda que não seja exatamente aquilo que vai ser feito ao longo do século XX. Vamos entrar, então, na formação da gravura artística no século XX com o Carlos Oswald, que vai ser essa figura pioneira nas artes gráficas do Brasil. Bom, o Carlos Oswald, ele é brasileiro, porém nascido em Florença, e eu trago como primeira imagem justamente esse conjunto das árvores nos arredores de Florença. Ele vai fazer vários registros, várias imagens de Florença, justamente porque ele nasce lá. Ele é filho do compositor, do maestro Henrique Oswald, que estava passando uma temporada na Europa. Ele nasce em Florença, mas é registrado como brasileiro. Então, ele é um brasileiro nascido na Itália. Ele vai iniciar os seus estudos de artes no início do século XX, como aluno da Academia de Florença. E vai vir para o Brasil e se estabelecer no Brasil só a partir de 1913. Portanto, eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato que vai ser recorrente, que nós temos visto com bastante frequência aqui nessa nossa história, que é esse diálogo, né, essa formação dos artistas no exterior. E como, portanto, esse diálogo com o meio estrangeiro, ele está posto já desde a base, desde o princípio, e ele vai continuar acontecendo com bastante frequência. Deixa eu apresentar para vocês, então, algumas particularidades do Oswald. Então, o conceito que o Oswald traz aqui para o país sobre a gravura era bastante diferente da concepção vigente até então. Porque até as primeiras décadas do século XX, a gravura é considerada uma técnica para reprodução de imagens, sendo uma arte aplicada à indústria, quer dizer, ela tem uma função específica, como aquela que eu indiquei para vocês, que eu mostrei para vocês com o Charles Pradier. Na AIBA, ou seja, na Academia Imperial de Belas Artes, a gravura entendida como arte nobre vai ser aquela gravura de medalhas e pedras preciosas. Então, a gravação de medalhas é que vai ser o valorizado. As técnicas gráficas só vão ser ensinadas na instituição décadas depois da proclamação da República. Já no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, o ensino da gravura, tanto em metal quanto em madeira, tanto a calcogravura quanto a xilogravura, é planejado, ele está previsto, ele acontece, por serem essas técnicas necessárias à confecção de livros ilustrados e outras publicações, cuja comercialização poderia, inclusive, trazer recursos financeiros ao estabelecimento. Então, portanto, a gravura mais parecida com o que a gente entende hoje, a gravura de estampa, ela vai estar muito mais associada ao Liceu de Artes e Ofícios, porque visava livros e publicações, do que a Escola de Belas Artes, né, a Academia Imperial de Belas Artes. E é no Liceu do Rio de Janeiro que o Carlos Oswald vai implantar o ensino da gravura como obra de arte, inicialmente em 1914, posteriormente em 1930, quer dizer, ele inicia na prática esse ensino em 1914,
e em 1930 ele vai ser efetivado, mas ele está ativo durante esse período, e ele é responsável, vai ser responsável pela formação de vários gravadores brasileiros. Isso é muito interessante. Esses gravadores que eu estou chamando de alicerces da gravura no Brasil, eles vão como que ter várias ramificações, e cada ramificação vai se tornar, cada gravador, ou vários dos gravadores formados por eles ou com eles, vão se tornar professores também, e isso vai formar essa estrutura, e eu vou chamar a atenção de vocês para isso ao longo da aula. Mas eu queria trazer isso que eu estou chamando de alguns traços da modernidade do Oswald, e que faz com que a gravura que ele pratica e a gravura que os demais artistas depois dele vão praticar tenham uma especificidade, uma singularidade, um diferencial em relação a tudo aquilo que eu mostrei para vocês que vinha sendo praticado antes. Então, o Oswald, por exemplo, ele vai explorar variações no modo de limpar as matrizes para impressão e no emprego de cores distintas, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. Vejam que é a mesma imagem. Então, se vocês se lembrarem daquela explicação do início da aula, é a mesma matriz, é a mesma placa gravada. No entanto, o resultado não é o mesmo, porque ele brinca com as cores. Esse ele imprime em preto e branco, aqui ele usa uma tinta mais azulada, um cinza azulado, aqui ele usa uma tinta alaranjada, e vejam como os efeitos são muito diferentes. Aqui podemos imaginar um efeito de entardecer, de pôr do sol, aqui causa um efeito mais de, talvez uma manhã de inverno, uma manhã nublada, ou mesmo um anoitecer, aqui causa mais um efeito noturno, isso simplesmente pela variação da tinta que ele usa. Ou se não, aqui, outro exemplo, né, da mesma imagem, a mesma placa gravada, é uma gravura em metal, água forte, água tinta, são duas técnicas de gravura em metal, e ele vai jogar com as cores, com as tintas que vão ocupar essa matriz. Ou mesmo nesse caso, que ele vai brincar com a limpeza da placa. Então, nesse caso aqui, a placa vai ser mais limpa, ou seja, ele vai tirar mais tinta da placa, e aqui ele vai deixar a placa mais entintada. Então, vejam que formam, é mais escuro, forma uma penumbra diferente, e esse efeito de aumentar ou diminuir a entintagem, limpar mais ou menos a placa, dá um resultado completamente diferente em relação a luminosidade dessa imagem. Um outro ponto é que ele explora modificações nas matrizes, imprimindo variações a partir das mesmas placas, então ele pode acrescentar ou retirar elementos da imagem. Outro ponto importante e interessante é que essas impressões não são repetições, provas de estado ou de impressão, mas sim obras originais assinadas pelo artista. E isso é algo que difere, por exemplo, do Pradier. Para ele, todas as impressões, todas as cópias dessa imagem aqui eram a mesma cópia, não interessava para ele variar entre uma impressão ou outra. E o que vai acontecer a partir do Carlos Oswald é que cada impressão vai ser entendida como única, justamente porque tem todas essas variedades. E isso nos leva a reflexão sobre a questão do original e da cópia, que no mundo da gráfica sempre se apresenta. E como essas barreiras podem se borrar. Então, ao mesmo tempo que é uma arte que permite a multiplicação, cada múltiplo pode ser único ao mesmo tempo, porque ele pode fazer algum tipo de mudança nas cores, na luminosidade, na entintagem. Então, mais uma vez, essas duas imagens vêm da mesma placa, da mesma matriz, as duas foram gravadas na mesma placa, as duas são múltiplas, ou são múltiplos da mesma placa, no entanto, vejam que ele alcança dois resultados bastante diferentes em cada uma delas.
a luminosidade, o colorido, a própria atmosfera que é alcançada nessas imagens. E quanto o artista não marca todas as tiragens, eu estou lendo aqui embaixo, o artista não marca todas as tiragens realizadas a partir de suas matrizes, sendo impossível totalizar o número de exemplares impressos ou mesmo localizar todas as variações de suas obras. Então, isso também é uma dificuldade que se coloca para os historiadores, no caso do Carlos Oswald, porque ele sequer tinha a preocupação de registrar quantas impressões ele fez de determinada matriz, quantas variações ele fez de determinada imagem, justamente porque ele entendia cada uma delas como tendo uma unicidade, como tendo uma singularidade. E ele está transitando, então, por esses reinos, por esses domínios da obra única, da obra original e da obra multiplicada. E eu gostaria de destacar duas artistas que foram alunas do Carlos Oswald. Ele vai formar muita gente no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Uma das gravadoras que eu vou mostrar para vocês, eu peço para vocês terem em mente duas imagens do Oswald, como essas duas aqui, para nós entendermos a ligação, né? A Renina Katz é uma das gravadoras mais importantes da gravura brasileira. Tá um tanto velhinha, mas a Renina Katz está viva até hoje e se não me engano, ela está talvez até produzindo, mas isso é uma litografia colorida sobre papel. Então, veja, ela é feita sobre pedra, não sobre metal, que era o que o Carlos Oswald fazia, e ela é colorida. E é uma impressão sobre papel. E eu gosto muito de trazer essa obra, que inclusive é parte da coleção Emma Klabin, é uma das obras que compõem o acervo de artes gráficas da Klabin. E eu gosto muito desse exemplo porque ele nos dá a medida da expansão e da variação do campo da gráfica aqui. Então vejam que a Renina Katz, aprendendo com Carlos Oswald, no decorrer da sua obra, no desenvolvimento da sua poética, ela vai chegar numa linguagem que a princípio está distante, então ela está aqui atuando no âmbito da abstração e está investigando a pedra como matriz, mas se vocês lembrarem daquelas imagens do Carlos Oswald, vejam como tem aqui um apuro cromático, uma delicadeza das cores, uma atenção para a interação entre as cores e as formas, mas, sobretudo, uma delicadeza que eu vejo no Carlos Oswald e eu acho que se passou. Olha só a delicadeza da luz e da representação dessa montanha como se houvesse uma névoa encobrindo. Ou mesmo aqui, né, essa luminosidade muito delicada, as linhas muito delicadas, e me parece que a Renina Katz tem um tanto disso, foi uma lição que ela aprendeu com o Carlos Oswald. E outra aluna dileta, e que também teve uma atuação fundamental entre nós, foi a Faiga Ostrower. A Faiga, que é imigrante polonesa, ela veio da Polônia para o Brasil em 1934, foi aluna do Oswald no Rio de Janeiro, e de início ela vai ter uma produção em estilogravura que vai apresentar uma temática predominantemente social. Diferente, de novo, no primeiro momento do seu mestre, mas que igualmente, assim como a Renina Katz, guarda um apuro técnico e uma atenção para a linha, e uma atenção para a linguagem gráfica, e um cuidado com o negativo e o positivo da imagem, que me parecem bastante reveladores do profissionalismo e da profundidade que esses artistas alcançavam nas suas práticas. A Faiga depois vai também para a abstração, ela vai fazer gravuras que conversam muito de perto com
com esse tipo de poética que a Renina Katz está praticando. Mas eu não queria deixar de trazer essa gravura que é da coleção da Emma Klabin, porque eu acho linda. Vejam que ela é pequenininha, né? Tem 7 por 7 por 6,5, mas quanta coisa, né? Numa imagem só, quer dizer, a imagem dessa mãe amamentando a criança, e é um tema recorrente ali na produção no final dos anos 40 da Feiga. E como é bonito essas linhas mais curvas das figuras, em contraste com as linhas retas do fundo. E como dá esse contraste, tem uma dramaticidade trazida pelo contraste branco e preto. Bom, em seguida eu queria apresentar para vocês um outro dos nossos alicerces, que foi o Lazar Segal. E no caso do Segal, eu vou falar um pouco também, não só do contexto biográfico dele, mas um pouquinho também da pintura do Segal, que eu fiquei devendo para vocês da vez passada. Antes de entrar no Segal, no entanto, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, porque eu fiz essa apresentação dos antecedentes, né? E nós vimos gravura sobre pedra, ela pode ser estampada, ela pode não ser estampada, ela pode ser reprodução, ela pode ser entendida como objeto único, como obra única. Então, o meu objetivo aqui é um pouco mostrar para vocês essa amplidão de possibilidades trazidas pela gráfica, e quando a gente diz gravura, a gente está se referindo a todo um universo bastante amplo. Então, como é bastante coisa, eu queria saber se está tudo claro, se vocês querem que eu retome alguma coisa, se tem alguma... Priscila, eu tenho só dúvida. eu tenho uma observação, que esses artistas todos, além, obviamente, da técnica da gravação e do desenho, eles também têm que ter a percepção do espelho, porque para reproduzir no papel, enfim, em qualquer lugar, grava-se de uma forma, mas a reprodução é ao contrário, né? Então, tem que ter uma técnica de produzir a gravação ao contrário do que vai sair, não é isso? Exatamente, Roberto, agradeço pela sua contribuição. Você tocou num ponto muito importante. Como nós temos essa relação da matriz com a estampa, a imagem da estampa ela sai espelhada. E o artista tem que levar isso em conta. Então, muitas vezes, se o gravador ou a gravadora vai escrever na matriz, por exemplo, tem que se escrever ao contrário. Ao invés de escrever da esquerda para a direita, tem que escrever da direita para a esquerda, porque senão, na hora de estampar, ela vai sair invertida. Então, você tem muita razão em indicar que isso faz parte do processo gráfico, isso faz parte do raciocínio gráfico. E no caso do metal, não só o espelhamento, como também, muitas vezes, antes de entintar, o gravador está ali, o artista está riscando sobre o metal, você não sabe direito o que é o desenho, até você imprimir. Ele está ali no metal, muitas vezes a linha é tão fina, ela é tão sutil, que ela mal se diferencia da própria superfície. E muitas vezes, então, o artista trabalha um pouco no escuro, vai construindo a imagem, e só depois da primeira impressão, que a gente chama prova de estado, justamente porque se imprime para ver como é que está aquela imagem, o que é que de fato tem ali naquela matriz. Então, é mais uma coisa que o artista tem que levar em consideração. Muitas vezes é um desenho feito meio que quase que às cegas, e isso é muito bonito. E traz para a conversa de novo aquele tema da visibilidade e invisibilidade que já tinha lá nas gravuras rupestres na beira d'água, que às vezes ficam inacessíveis ao olhar. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu avanço para o Lazar Segal. Eu queria apresentar brevemente um contexto biográfico, fazer algumas observações quanto à biografia do Segal. Ele nasce em 1891,
Ele é o sexto dos 8 filhos do Abel Segal, que era um escriba da Torá, da Esther Godes Glaser. Então, ele nasce numa família judaica, ele já tem como eu posso dizer, um contato não propriamente com o fazer de pintor, mas com o fazer artístico, porque o seu pai era escriba da Torá, então ele tem ali o contato com o escrever, com o desenhar, com as tintas, com os pincéis já desde cedo. Ele vai iniciar sua formação artística na escola de desenho de Vilna, na Lituânia, onde ele nasceu, portanto, mais um artista que está se formando no contexto europeu, assim como foi o Carlos Oswald, né, que se formou em Florença. Em 1906, ele se muda para a Alemanha, é a primeira de várias mudanças dele, até não somente, mas em boa medida pela condição de judeu do Lazar Segal. Ele vai se mudar várias vezes, ele vai ter que deixar os lugares que habitava várias vezes. Em 1906, então, ele vai para a Alemanha, estuda na Escola de Artes Aplicadas, na Academia Imperial de Belas Artes, em Berlim. Ali ele vai ter contato com várias linguagens da vanguarda, inclusive com os inícios do expressionismo. Em 1910, ele se muda para Dresden, onde frequenta a Academia de Belas Artes de lá, então se formando no ambiente alemão. Em 1912, ele vem pela primeira vez para o Brasil, permanece aqui somente 8 meses. Ele tinha uma irmã que era casada, que já morava no Brasil, que era casada com um brasileiro, então ele vem visitar essa irmã, fica alguns meses aqui e aproveita e faz uma exposição em São Paulo e em Campinas, em 1913, e no mesmo ano ele retorna à Europa. Não houve muita repercussão em relação a essa exposição de 1913. A partir de 14, ele se interessa pelo expressionismo, a sua linguagem, a sua poética aponta nessa direção, mas com o início da Primeira Guerra Mundial, ele é expulso da Academia de Dresden por ser considerado russo. Na verdade, ele é da Lituânia, mas, enfim, pelas movimentações sociopolíticas da época, ele é considerado russo e ele é expulso da academia. Em 1918, ele se casa com a Margaret Quack. Em 23, ele volta ao Brasil e fixa residência em São Paulo e vai ser um destaque no cenário da arte moderna, considerado um representante das vanguardas europeias. Então, ele vai trazer consigo, na sua obra, elementos das linguagens das vanguardas europeias. Ele se separa da Margaret Quack em 1924, que é o mesmo ano em que acontece uma exposição individual dele em São Paulo, então que seria a segunda individual dele, e no ano seguinte ele se casa com a Geni Clabin. Geni Clabin, que é prima da Emma Clabin, que dá nome, né, à fundação, aqui a Fundação a Casa Museu Emma Clabin, que formou essa coleção que estamos vendo ao longo das aulas. Então, o Lazar Segal, ele se casa com a Geni Clabin, em 27 se naturaliza brasileiro, então ele assume a cidadania brasileira, depois de várias andanças, ele se estabelece, de fato, no Brasil. Em 28, ele parte para Paris com a família, mas aí já não mais, digamos assim, um outro tipo de viagem, né? Ele não mais partindo por necessidade, partindo porque ele foi expulso, partindo por causa de antissemitismo, mas simplesmente como uma viagem de formação e de atualização. Em 32, ele retorna para o Brasil, para São Paulo novamente, falece em 57, ele se mantém ativo durante toda a vida, e 10 anos após o falecimento, a casa onde ele morava, ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo, se torna o Museu Lazar Segal, que guarda uma significativa coleção de obras do museu do próprio Lazar Segal, além de várias outras atividades culturais. E a Cris estava me contando que são como museus primos, né, Cris? Quer dizer, a Geni e a Emma como primas, e os museus também têm ali uma relação, tem
tem cooperações, colaborações, então são duas instituições atuando aí no cenário cultural da cidade e do país. Vamos olhar, então, para algumas produções do Lazar Segal. E eu trago, em primeiro lugar, uma pintura que ele fez ainda antes de se estabelecer aqui no Brasil, ainda quando ele estava na Europa, que é essa tela chamada Interior de Pobres, feita em 1921. O que nós podemos observar de início o que salta aos olhos é que é uma cena toda feita com as cores, com uma predominância das cores ocre, cinza e marrom, o que de partida já nos dá uma atmosfera mais rebaixada, uma atmosfera mais entristecida, algo que aponta para um estado de repouso, não é, que vai ser complementado ou que vai ser reforçado pela organização espacial dessa cena, que é das mais interessantes, porque se nós notarmos, ela é construída como se fosse um palco, né? O Segal constrói essa organização espacial ele parece pensar num palco. Vejam que tem essas linhas do assoalho, que trazem alguma perspectiva, ainda que ela não seja, essa perspectiva esteja muitas vezes embaralhada, tem pontos da cena que são mais chapados, outros menos, mas, de um modo geral, ela é construída como se fosse uma caixa, como se fosse um palco de um teatro. E nós estamos ocupando o que seria aqui atrás da quarta parede, como se diz na linguagem cênica, não é? Uma parede aqui, outra aqui, o assoalho, e confere também essa impressão de uma cena teatral, de ser um palco, o fato de quase todos os personagens serem colocados frontalmente em relação a nós. Então, essa mulher está nos olhando frontalmente, essa figura masculina também, este homem também está de frente para nós, como se eles estivessem nos visando, como se eles estivessem se apresentando para nós de alguma maneira, ou pelo menos se oferecendo ao nosso olhar. Então, eles assumem essa postura frontal como se em frente a uma plateia. A cena toda transmite um certo sentimento de desolação, né, ao organizar os personagens também, ao mesmo tempo, em posições solitárias. Então, vejam que tudo nesse quadro é ambiguidade. Os personagens, eles estão juntos, mas, ao mesmo tempo, eles estão isolados. Está cada um contido em si, eles não estão interagindo entre si, o que confere, junto com essa coloração rebaixada em tons de ocre, essa sensação de solidão e de desolação. Temos um comentário, a Tatiana diz: interessante que eu percebo a influência cubista, mas também alguns personagens têm os olhos como os dos personagens de Modigliani. Bem reparado, Tatiana, acho que tem mesmo essa conversa com o cubismo e também com Modigliani, porque tem como que eu posso dizer, essa representação sucinta, essa síntese das feições. E é muito interessante isso, porque é uma síntese das feições, é uma síntese da expressão facial, que ela tem um enxugamento, né, tem uma simplificação, mas essa simplificação não resulta numa menor expressividade. Pelo contrário, quanto mais sintética, quanto mais simplificada, quanto mais enxuta, mais expressividade as personagens ganham, as figuras ganham. Então, vejam que esse rapaz aqui tem esses rasgos, né, no lugar dos olhos, ele nem tem as duas sobrancelhas, vejam que falta uma das sobrancelhas, o nariz é bem esquemático, é quase que uma figura geométrica, assim como a boca.
O rosto da mulher, praticamente isso, também bastante frontal, ele aplica essa pincelada avermelhada ao redor do olho, o que dá novamente tanto uma aparência de doentia, né, enfermiça, como também o olho vermelho de choro, né, nós ficamos com o olho vermelho ao chorar, e veja como ele explora muito bem para criar essa sensação de desequilíbrio, de que tem algo errado, que existe uma angústia nessas personagens, ele explora muito bem a assimetria. Então, os dois olhos não são simétricos, assim como as duas faces não são simétricas. Nesse personagem também não. O interior dos olhos mesmo, né? Esse olho é de uma cor, esse outro olho é mais escuro. O mesmo acontece com esse personagem, que tem um olho mais escuro e um outro mais claro olhando para cima. E mesmo nessa figura aqui em primeiro plano, como ele explora a assimetria, a distorção, então ele vai alongar esse nariz, a boca, que é esse arco voltado para baixo, e uma característica muito presente nas figuras do Segal é essa testa marcada, vincada, sulcada, justamente para colocar esse teor de preocupação, de angústia dos personagens. Essa figura deitada no fundo também tem o olho rodeado desse vermelho, meio esse rosado, não é? Transmitir, então, uma sensação geral de enfermidade, de insalubridade nesse local. E para quem viu a palestra, né, do professor Marcos Fabres, olha só como tem no Segal também, como ele também está olhando, assim como no cubismo, para as máscaras africanas. Se a gente pegar um rosto aqui desse personagem, o mesmo dessa personagem, o mesmo dessa personagem, tem aqui uma geometrização e uma simplificação, uma sintetização da forma, que o professor Marcos explorou muito bem, e que foi uma coisa que interessou para os expressionistas alemães também, ainda que nessa outra vertente, né, não do cubismo, mas do expressionismo, mas uma possibilidade de explorar a geometria e a simplificação como uma potencialidade expressiva, como uma maneira de transmitir determinada mensagem, ou determinada atmosfera, ou determinado estado de espírito, digamos assim. E outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é como ele trabalha as transparências e a ambiguidade das transparências. Vejam como é ambivalente a mão desse personagem, que a princípio estaria cruzada sobre o peito, mas ao mesmo tempo está sobre a mesa. Mesa que, aliás, tem um prato vazio. Assim como está vazia também essa tigela e possivelmente está vazia essa xícara. Então, outro detalhe que ele joga para a gente, essas pessoas não têm comida, o prato está vazio. A transparência que ele vai explorar também no caso da figura da mulher, ela não está nua, ela está usando o vestido, nós vemos aqui a barra do vestido. No entanto, pela cor, se a mesma do próprio corpo, existe aí uma ambiguidade, porque nós vemos inclusive os ossos aqui do ombro dessa mulher. Como se ela estivesse nua, mas ela não está nua, ela está vestida, mas o corpo transparece do mesmo jeito, da mesma maneira nesse personagem. Ele está com uma camisa, mas nós vemos as marcas das costelas, da sua magreza. Então tem todo um jogo de algo que é e que não é. Assim como esse quadrado aqui no fundo pode ser uma janela, mas também pode ser uma pintura, nós não tem como saber. Então ele injeta nessa imagem uma coisa, a ideia ou a sensação fundamental da vida dos marginalizados, dos errantes, dos imigrantes, que é a incerteza. Essa imagem e várias outras do Lazare estão mergulhadas na incerteza, porque a incerteza é o estado em que vivem essas pessoas, aquelas que estão à margem, aquelas que são expulsas, aquelas que não têm para onde ir. E esse é muito o universo do Segal. Ele vai olhar para essas figuras
E em contraste, eu acho muito bonito, muito interessante, eu trago esse nanquim do Segal, que também é da coleção Emma Klabin, que é mãe e filhos, mas quase com certeza ele está retratando aqui a Geni, sua mulher, e os 2 filhos, né, o Oscar e o Maurício. Aí numa cena que é todo acolhimento, que é calor humano, vejam como as linhas são mais arredondadas, são mais suaves, as expressões são sintéticas também, mas vejam que é outra, é o sintético empregado em outra direção, né? Tem uma suavidade no rosto das crianças, as crianças bochechudinhas, redondinhas, gorduchinhas. Então, aqui ele está falando de outra coisa, ele está falando da família, ele está falando do acolhimento, ele está falando do encontrar um lugar para si, de criar raízes, e tem ao mesmo tempo essa cor que se esvai da aquarela, é muito bonito, porque remete a memória, né? Que é essa coisa que pode ir se desfazendo, mas ela pode ir se perdendo, ela pode ir se desmanchando, mas que você tem como recurso justamente o fazer artístico, você tem o fazer a imagem, você tem o nanquim, você tem o desenho, que permite, então, fixar algo dessa memória. Dada a sua biografia, portanto, e a sua própria experiência de errância, não surpreende que o Segal tenha se dedicado a grandes temas concernentes a seu tempo, como a vida errante dos imigrantes, o drama dos marginalizados e a dor das vítimas da guerra. Desde os primeiros trabalhos, uma forte preocupação social guia o artista na escolha de seus temas. E isso tem muito a ver com aquela mudança que eu falei para vocês, ou uma inflexão a partir dos anos 30, não é? De prestar muita atenção de uma arte com forte preocupação social, que no caso do Segal já vinha dos anos 20, né? O Interior de Pobres, vejam que é de 21. Então, quando ele chega no Brasil, ele já traz esse dado na sua obra. E tem essa frase do próprio Segal sobre as suas escolhas, que ele diz: adoro a simplicidade dos humildes e humilhados. Procuro nas almas o que elas não gostam de falar por boca própria, a verdade profunda de suas aspirações, do seu sofrimento íntimo. Mendigos esfarrapados, a vida pobre dos pobres. Que o Lazare Segal, de certa forma, se identificava com esses personagens, né? Tem essa figura do mendigo, que é linda também, e ele vai retratar mendigos várias vezes, é uma figura que vai aparecer na obra dele com alguma recorrência. Vejam que a face desse mendigo, de novo, é mais uma máscara do que um rosto, e novamente a testa vincada, os cabelos são simplesmente riscos, assim como as mãos são apenas sugeridas por algumas linhas, e os pés não passam de borrões brancos. E ainda que haja essa indefinição da figura, ele consegue indicar para a gente traços fundamentais, como o fato desse mendigo estar curvado. Nós percebemos isso porque a cabeça está um pouco mais baixa em relação ao que seriam os ombros. E é tocante notar que no centro dessa gravura, ele coloca justamente o pote de esmolas, né? Ali o mendigo segurando o seu pote de esmolas, apoiado por nessa parede de linhas bastante duras, né? De linhas quase que são quase que espetos, né? Então traduzem esse desconforto, essa violência a que está submetido esse homem em situação de indigência. Sem contar, novamente, a exploração desse contraste branco e preto, que também leva a gente para essa experiência de dureza e de algo agressivo. Outra gravura notável dele é Mulheres Errantes 2, de 1919, em que a gente observa novamente essa estilização forte dos traços e a deformação das figuras. As faces aparecem novamente com traços mínimos, são reduzidas quase que a máscaras novamente. Tem as figuras quase só cabeça, né? Interessante porque ele faz
gradação. Então, nessa figura nós temos a cabeça, um corpo um pouco mais indicado, o braço e a mão. Nesta outra, o corpo quase que não se diferencia, temos duas mãozinhas, mas é menos do que aqui. E essa terceira figura já é só a cabeça. Então, ela já perdeu o corpo. Essas figuras vão se desfazendo, não? Elas vão se desmontando, elas vão existindo menos. E nós só sabemos que são mulheres pelo título, né? Mulheres errantes, é muito mais pelo título que nós conseguimos fazer essa leitura. Aqui a perspectiva renascentista, digamos assim, aquela que penetra no espaço, é abandonada, ou seja, é um campo sem profundidade, e as figuras tendem a se confundir com o fundo. E, novamente, esse contraste bem duro entre o branco e preto, né? Como se também o que, a meu ver, traz à mente essa falta de escolhas, né? Então, você tem duas opções, branco ou preto. E, assim como essas pessoas têm muito poucas opções no mundo, né? É tudo sempre muito dramático, porque é viver ou morrer, ou sobreviver ou sobreviver. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês gravuras da série do Mangue, que é um álbum lançado em 1944, todo de gravuras feitas pelo Lazar Segal, de imagens feitas ali entre 1925 e 1943, traz a realidade da prostituição da zona do Mangue, no Rio de Janeiro. Então, após a chegada do Segal no Brasil, a prostituta, a garota de programa, vai se tornar, assim como outros personagens marginalizados, como os judeus, os imigrantes, os negros, os mendigos, os marginalizados em geral. A garota de programa, a prostituta, vai se tornar mais um personagem recorrente na obra do Segal, e ele vai fazer essa série de imagens. Vejam que aqui, novamente, ele está trazendo essa questão da ambiguidade, desse jogo de ver e não ver, de estar visível e ser invisível, que, novamente, tem a ver com o drama existencial dessas pessoas. Às vezes elas são visíveis, mas muitas vezes, na maioria das vezes, elas são invisíveis, não é? Então, são figuras, as figuras marginalizadas habitam esse limbo entre visibilidade e invisibilidade na sociedade. Então, vejam que existem essas duas figuras que nós vemos plenamente, mas, de resto, todas as outras estão ali nesse meio termo, nesse limbo. Aqui à esquerda, temos uma figura nua de costas, que talvez seja até um cliente, não sabemos se é uma das garotas de programa, talvez seja um cliente. Uma outra mulher meio que se esconde, ou só se insinua por trás dessa cortina, e no andar de cima, as figuras se escondem por trás dessas persianas, e existe até mesmo uma gradação. Nós vemos melhor essa daqui, né? Vemos que é uma mulher que está aqui atrás. Essa figura é meio indeterminada, nós não conseguimos distinguir muito bem os traços da sua organização, e essa aqui é simplesmente um borrão, é simplesmente uma presença indefinida. E esse gato assustado tentando fugir, né? É um pouco como se fosse uma representação dessas próprias figuras que talvez quisessem fugir dessa situação também. Essa é outra imagem da mesma série, do Mangue, do Lazar Segal. Vocês vejam que ele está aqui jogando, na verdade, com essa série toda, com uma dupla marginalização, porque a prostituição já é algo da margem, né? A prostituta já é alguém marginalizado. As prostitutas do Mangue, então, era a margem da margem, porque a região do Mangue era a região da baixa prostituição. Não eram as prostitutas mais caras da Lapa, nem aquelas da Zona Sul, era a zona da baixa prostituição. Então, são mulheres, são figuras, são personagens duplamente marginalizadas, que ocupam a margem da margem. E é para elas que o Lazar vai voltar o seu olhar e trazê-las para a sua obra.
Vejam que aqui também tem esse jogo de revela e esconde, não é? A prostituta está usando uma espécie de vestido, mas o seu corpo aparece da mesma maneira, ela está aqui numa posição um pouco recatada, como se, querendo se preservar, se resguardar, no entanto, o seu corpo está exposto, e a sua posição mais resguardada contrasta com essa outra moça, com essa outra garota de programa que está aqui atrás, deitada, então não vemos o rosto dela, vemos o rosto só dessa moça, e como que se expondo, de fato. E ele insere uma pequena, digamos assim, natureza morta muito sui generis, né, uma natureza morta do mangue, nessa mesinha, em que nós temos remédios, frascos, tem até uma camisinha aqui nesse pacote, todas ali os apetrechos e os remédios usados por essas mulheres no seu dia a dia e para suportar o seu dia a dia, para suportar a sua vida, a sua existência. E essa outra imagem do Mano, que eu acho belíssima também, talvez seja uma das minhas imagens favoritas de toda essa série, que é o Casal do Mangue, e que com elementos muito, numa economia de meios muito grande, ele revela tanto. Então, a prostituta é aquela que se exibe, se mostra, que é reconhecida, que é reconhecível. No entanto, o cliente, ele tem o seu anonimato preservado. O cliente é aquele que pode se aproveitar do anonimato e da preservação da sua identidade. Enquanto a mulher que se prostitui, ela tem que se expor. Mas, ao mesmo tempo, como esse rosto de traços tão sucintos revela pouco sobre o ser humano que possui esses traços, né? Então, vejam como ele faz esse rosto numa economia que tem um certo mistério, uma dificuldade de adentrar essa individualidade que acaba se resguardando, que por força da necessidade vive essa vida que ela é forçada a se defender o tempo todo, né? Então, Segal tem esse modo de transmitir um certo esvaziamento progressivo da humanidade dos personagens. Então, a perda dos traços humanos expressa uma vida desumanizada e, por vezes, até mesmo fantasmagórica. Essas imagens tomam esse teor como que fantasmagorias. E eu queria mostrar para vocês algumas obras do Segal da coleção. Isso aqui eu acho muito interessante, porque ele está, então, dialogando, tem todos esses personagens, a margem na obra dele e tal, mas não é só. Então, aqui a gente tem um exemplo muito interessante do Segal dialogando com a tradição da natureza morta, um tanto cesaniana, então ele falando da sua formação, temos toda essa, né, a mesa com o prato com frutas e as ervas e os tecidos, e uma outra pintura que é belíssima, né, que é esse retrato feminino, em que aqui é o Segal encontrando o colorido brasileiro, né, então ele vai retratar essa figura feminina, aqui pegando bem o rosto, né, o pescoço e o rosto, ela está nos olhando diretamente, tem um olhar franco dela em relação a gente, e ele escolhe toda essa gama de cores contrastantes, né, principalmente o vermelho e o verde, e linhas mais retas, para formar o fundo para essa figura que nos olha diretamente nessa expressão também ambígua, né? Nós não sabemos se ela está um pouco preocupada, ela pode estar esboçando um sorriso. Então, tem aqui uma impossibilidade de decifrar a expressão dessa mulher que dá uma profundidade para esse personagem, né? Existe muita coisa por trás desse olhar. E é interessante notar como a figura feminina que está na coleção Clabin, ela é como que o resultado de um processo.
Então, vejam como ela se relaciona com duas outras pinturas do Segal, também nisso que se chama de fase brasileira, que é quando ele usa essa paleta mais vibrante, né, de cores mais vigorosas, quando ele chega no Brasil. Então, é um processo, é uma série, se vocês quiserem, um conjunto que começa aqui no Menino com Lagartixa, que está no Museu Lazar Segal, em que nós temos esse fundo colorido e a figura em primeiro plano. Ele vai retrabalhar essa ideia com o Bananal, que está na Pinacoteca, que é uma das obras mais conhecidas do Lázaro Segal. Então, ele traz a figura, já não é mais um menino, mas é um homem que aparece em primeiro plano, e vejam como a composição da figura vai ser muito parecida com a figura feminina da coleção Cabim, né? Também no primeiro plano, e trazendo a figura do pescoço para cima, a figura que nos olha diretamente, mas não mais num contexto rural, como é aqui nesse caso, mas essa figura feminina está dentro de um interior doméstico, ocupando o seu espaço doméstico. E esse belíssimo retrato da Lucy City Ferreira, que foi aprendiz do Lazar Segal, ela foi apresentada ao Lazar Segal pelo Mário de Andrade, estudou com o Lazar Segal durante muito tempo e foi modelo para várias obras, ela posava para o Lazar Segal, em que nós notamos, então, essa movimentação da pincelada, mas que é ao mesmo tempo suave. E como ele aproxima, né, ele faz esse zoom para que, de fato, a zona da imagem, né, a área da imagem, seja quase que toda ocupada pelo rosto da Lucy, que também nos olha diretamente, mas tem toda uma suavidade nessa imagem, nas linhas do cabelo, nos traços do olho, a suavidade da boca, e um colorido também muito suave. E é muito interessante, porque aqui ele também está empregando bastante ocres e cinzas e cores mais amenas, no entanto, não é aquela sensação de desolação do início do interior de Pobres. O que ele consegue com uma paleta muito parecida é um outro efeito, até porque ele vai colocar essas inserções de cores mais quentes, né, aqui nas faces, no lábio, no pescoço. Bom, eu vou passar agora para o Oswaldo Guilde. O tempo corre, que é um outro personagem fundamental nessa história. O Oswaldo Guilde é nascido no Rio de Janeiro, ele nasce filho do naturalista suíço Emílio Guilde, que vai batizar tem o Museu Emílio Guilde em Belém do Pará, não é? E não é à toa que está lá em Belém do Pará, porque a família Guilde, quando o Oswaldo Guilde ainda é pequeno, se muda para Belém do Pará, onde o seu pai vai fazer estudos enquanto naturalista, vai estudar a região amazônica. Então ele vive sua infância em Belém do Pará, e em 1901, quando o Guilde é pequeno, tem ali ainda é criancinha, a família se transfere para Berna, na Suíça. E é lá que o Guilde vai se formar. Então, novamente, chamo a atenção para vocês para essa formação no estrangeiro. Em 1914, ele cursa engenharia na Escola Politécnica de Zurique, mas interrompe os estudos em razão da convocação da Primeira Guerra Mundial. Em 17, com a morte do pai, ele abandona a engenharia e vai fazer o que ele queria fazer da vida, que é ser artista. Então, ele vai para Genebra e inicia lá a sua formação artística. Em 19, ele vem para o Rio de Janeiro e passa a atuar como ilustrador em revistas e jornais do Rio de Janeiro. Em 1921, acontece a sua primeira exposição no saguão do Liceu de Artes e Ofícios. Foi uma recepção morna, mas serviu para ele se aproximar de figuras da cena artística de então, como o Manuel Bandeira e o de Cavalcante. Em 23 é que ele vai começar a gravar em madeira, na xilogravura. Em 1930, ele realiza o álbum 10 gravuras em madeira, de Oswaldo Guilde, que contou com o prefácio do Manuel Bandeira.
Os recursos das vendas desse álbum permitem que o Guild vá passar uma temporada na Europa. E esse álbum, de 1930, o 10 Gravuras em Madeira, é esse aqui, que já é bastante característico da linguagem do Guild não só nessa época, mas aquilo que vai notabilizar o Guild. Primeiro aqui nesse frontispício, né, que ele já diz a que veio, na medida em que ele apresenta o tubarão, não como predador, mas como presa. Vejam que o poderoso tubarão, ele está pendurado de cabeça para baixo, ele foi pescado. O que nos traz uma das características, um dos elementos recorrentes da obra do Guild, que é a inversão. Ele vai trabalhar muito com essa ideia de inversão e de absurdo também. Então, por exemplo, nessa cena, o jardim, em que ele coloca, atravessando a rua, uma garça. Não é uma pessoa, mas uma garça. E vejam como ele tem muita habilidade em criar esse clima noturno, penumbroso, tem um certo peso, tem uma melancolia, tem uma tristeza. Isso vai atravessar a obra do Guild. Muitas vezes as casas quase que se antropomorfizam, elas quase que ganham formas humanas. Vejam como é quase um rosto essa casa e parece um tanto ameaçador. Ou essas imagens de solidão como em abandono, não é à toa o título, né, de 1930, de parte desse mesmo álbum, essa figura solitária que percorre as ruas escuras dos subúrbios do Rio de Janeiro. Como na própria gravura chamada Subúrbio, o que faz com que o Carlos Ilho, que é um crítico e professor do Rio de Janeiro, tenha chamado o Guild de o outro do modernismo. É como se o Guild nos trouxesse o outro lado do modernismo. Se vocês lembrarem da Tarsila, principalmente da Tarsila da fase pau-brasil, da antropofagia, pensem aí nas obras que eu mostrei para vocês, Carnaval em Madureira, Morro da Favela, o Abaporu, Antropofagia, que era cor, que era vigor, que, né, você tem o verde, o amarelo, aquele sol amarelo-limão, e tem aquela exuberância dos trópicos, aquela luz muito diurna, quase que de meio-dia. O que o Guild está trazendo para a gente é o outro lado dessa moeda. Ele vai falar de um Rio de Janeiro e de um trópico e de um Brasil que é escuro, que é noturno, que é pesado, que é soturno, mas que não é menos Brasil por causa disso, digamos assim, né? Ele está explorando esse reverso. Então, quer dizer, não é difícil reconhecer os casarões do subúrbio do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro nessa imagem. E ele faz questão de inserir esses ícones, esses signos dos trópicos. Ele insere as palmeiras, a indefectível bananeira, até mesmo um flamboyant, que eram esses signos de identificação, de, olha, estou falando do Brasil, olha, estou fazendo uma obra no Brasil ou sobre o Brasil. Ele traz isso para a sua obra, mas ele inverte esse sinal e traz essa melancolia para a cena. E em 1937, assim, a partir dos anos 30, ele começa a experimentar o uso da cor nas estilogravuras, essas que eu mostrei para vocês do álbum 10 Gravuras em Madeira, vocês notaram que são preto e branco. Então, a partir dos anos 30, ele vai começar a explorar o uso da cor na estilogravura. Isso vai se colocar muito claramente para um outro álbum, na verdade, uma ilustração, né, para o Cobra Norato do Raul Bopp, em que ele vai fazer as imagens em madeira, justamente, com estilogravura, e aí ele vai explorar esse colorido de maneira magistral. Reparem como ele usa aqui os dois registros, né, o preto e o vermelho, para criar justamente uma profundidade. O vermelho recua e o preto avança em relação a nós. Essa cobra que tem esses pontos de cor, que ela é quase uma abstração, né, ela enrolada sobre si mesma. Ou ainda a Uiara, que é essa moça, essa entidade que vive no fundo da água. Então ele cria esses dois planos, com o verde e com o preto. Também o plano do real e o plano da fantasia.
E a partir dos anos 50, ele vai explorar esses campos de cor com intensidades diferentes, ele vai partir para né, os trabalhos da década de 50 contam com essas cores mais fortes, como aqui no caso dessa imagem chamada O Ladrão, que apresenta formas, eles apresentam formas coloridas, elas são inseridas nesses intervalos na trama do preto e branco. Ele faz essas inserções muito exatas de uma cor contrastante com o preto e branco, mantendo, no entanto, esse clima de solidão e de deslocamento. E nisso ele tem muito a ver com a poética do Segal. Vejam, esses objetos estão todos deslocados, eles estão no lugar errado, não eram para eles estarem ali. Eles estão abandonados, então o deslocamento, você não está no lugar certo, desencaixado, inadequado. Isso tudo está ali percorrendo a obra do Guild também. Ou como nessa imagem, ele usa os veios da madeira, as aberturas da madeira, para criar essa impressão de uma névoa. E ele intitula Tarde, no entanto é uma tarde um tanto escura, tem essa ambiguidade, né? Como se fosse noite o tempo todo. Seja de manhã, seja tarde, continua sendo noite. Então, esse mundo muito noturno do Guild, e o guarda-chuva, que talvez seja a imagem mais conhecida de sua autoria. Então, o guarda-chuva fazendo contraste com o azul e esse efeito de chão molhado que ele alcança muito bem. Em seguida, um outro alicerce que eu queria apresentar para vocês é o Lívio Abramo. Então, Oswald, Segal, Guild e Abramo são aí os grandes mestres que vão formar vários outros artistas. Dando só uma palhinha do contexto biográfico do Abramo, ele faz, no início da década de 20, ilustrações para pequenos jornais de São Paulo, entra em contato com a obra do Guild, de gravadores expressionistas alemães. Então, o Guild vai ser uma referência importante para o Abramo. Ele começa a gravar ali pelo final da década de 20, fazendo esse tipo de coisa aqui, ainda meio, vocês vejam que é meio tosquinho, assim, né? O modo como ele abre a madeira é um pouco mais duro, e ele faz várias dessas imagens como ilustração para jornais, jornais de esquerda e jornais ligados à comunidade italiana. Ele é de família italiana. Esse, por exemplo, é para o semanal Lo Spaghetto, que era um desses jornais comunistas italianos de São Paulo. No início da década de 30, é muito interessante porque ele se aproxima de alguma maneira da fase antropofágica da Tarsila do Amaral e vai explorar, vai tentar explorar esses elementos, como aqui no litoral fluminense. Vejam que ele continua com esse traço mais rústico e ele tenta fazer essa vegetação vigorosa, imponente que tem na Tarsila, ou essa mulher ibananal que ele está querendo se apropriar desses signos, né, da tropicalidade. Então tem aqui uma antropofagia peronomútil, né? Ele está só ali se aproximando, mas não é muito a praia do Abramo. Ele vai mudar depois. Daí, durante o governo Vargas, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro, do qual é expulso em 32 por discordâncias internas. Ele é preso por motivos políticos 2 vezes, e ainda nessa época ele acaba deixando de gravar para se dedicar ao sindicalismo. Então, ele tem muito uma atuação política pronunciada e que vai se traduzir nas suas imagens também. Mas em 35, felizmente, ele retorna à gravura, incorpora a temática social no seu trabalho, e em 1947 ele vai fazer aquilo que eu acho que é a melhor coisa que ele fez em toda a obra dele. Para mim é o ponto alto da obra, ou pelo menos é aquilo que eu mais gosto, que são as ilustrações para o livro Pelo Sertão, escrito pelo Afonso Arinos de Melo Franco. O livro foi escrito no final do 19, no final do século 19. Mas, em 49,
existe uma publicação, uma série publicada pela Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, são edições de luxo, em que eles convidam vários artistas para ilustrar textos fundamentais da literatura brasileira, e cabe ao Abramo ilustrar o Pelo Sertão. E ele vai fazer... isso daqui é antes disso, né, em 85, então isso que ele se dedicando aos temas sociais na sua obra, ele vai olhar, ele vai retratar, representar, por exemplo, o operário, e vejam como aqui a linha dele já ganhou refinamento. Se a gente olhar para isso daqui, ou mesmo aqui, que é a mesma temática, né, desemprego, inundação, ele está olhando para os marginalizados e para os problemas sociais. Vejam que aqui tem, como a linha, ela é muito mais refinada, muito mais delicada, como ele tem o controle, né, muito mais essa linguagem gráfica. Então, essa figura em primeiro plano, e no segundo plano, no fundo, com um punhado de linhas verticais e horizontais e algumas diagonais, ele consegue indicar para a gente, passar para a gente, o cenário de uma construção. Então, a gente vê escada, a gente tem os tijolos que estão sendo erguidos da parede, os alicerces, os andaimes, as cordas. Então, ele nos situa aqui nesse contexto de uma construção com uma economia de linhas incrível, e simplesmente sugerindo esses objetos, esse contexto para nós. Ele vai falar também da guerra, né? Ele vai se inspirar na guerra civil espanhola para fazer esse tipo de trabalho, como guerra, medo. Então, aí, de fato, ele fazendo essa gravura bastante engajada socialmente. E vai chegar nas gravuras Pelo Sertão, que são justamente... O Afonso Arinos, ele é considerado uma espécie de precursor do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, porque ele vai recolher e reelaborar inúmeros contos, histórias e causos ali do sertão, do interior de Minas, de toda essa região que depois o Guimarães Rosa vai explorar bem também. Então, olha como se refina, né, a produção dele, e ele tem uma total maestria. Vejam isso, que é o ataque de uma onça. É maravilhoso. O jeito como ele faz a onça, vejam, ela tá pulando aqui em cima dos vaqueiros, e aí a gente tem que parar e ficar olhando, e quanto mais a gente olha, mais a gente vê, mais a gente descobre. Então, tem um vaqueiro aqui que está deitado, uma perna está aqui, ele está deitado, a onça está pulando em cima dele, a onça é preta, cheia de pintinhas brancas, então são incisõezinhas bem pequenininhas na madeira. Esse outro personagem tá com um facão na mão e está correndo. Tem um outro que está tentando fugir também. Esse aqui também está tentando fugir. E olha como as superfícies são variadas, como cada figura tem um tratamento diferente, e ao mesmo tempo que é variado, não tem uma bagunça, a gente consegue diferenciar as figuras, mesmo dentro dessa confusão proposital. Ou senão, essa outra cena que é linda, que é um dos vaqueiros contando os causos, contando a história para os seus companheiros ao redor da fogueira. Então, o domínio da luz, a luz que reflete, né, ela parte da fogueira, que está aqui no meio, reflete nos rostos dos vaqueiros que estão ouvindo, acompanhando ali, admirados, né, espantados. Esse vaqueiro contador de causos gestualizando, fazendo toda a apresentação, e a fantasia dele representada por essa espécie de Via Láctea, por essa espécie de faixa luminosa que traz cavalos alados e vários outros cavalos e estrelas, como se fosse a fantasia saindo, nesse encantamento da fala e da comunicação, e o Lívio trazendo isso de uma maneira muito muito delicada. Aqui ele está em pleno domínio dos meios, né? Aqui ele já
sabe exatamente o que faz e como fazer. E aí, mais tarde, lá no início dos anos 60, ele é convidado pelo Itamaraty a trabalhar em Assunção do Paraguai. Ele vai ser responsável por uma missão, aliás, ele vai trabalhar numa missão cultural Brasil-Paraguai, que vai resultar no Centro de Estudos Brasileiros em Assunção. Então, ele se muda para o Paraguai, no início dos anos 60, e lá ele continua produzindo, e lá ele continua vivendo até o seu falecimento em 1992. E é interessante porque ele vai produzir esse tipo de imagem que vocês estão vendo aqui, Paraguai, Las Ciudades Perdidas e Ritmos, em que ele já está flertando com a abstração. Tem uma representação, tem uma descrição, no entanto, quase que se torna completamente a linha e a cor por si mesmas, né? E ele vai explorar isso também na série das chuvas do Paraguai, como essa aqui, que eu acho belíssima, em que ele se inspira na planície paraguaia, na chuva caindo nessa planície. No entanto, ele já tem aqui uma linguagem que aponta para a abstração, e nessa última fase, digamos assim, do trabalho dele dos anos 60, ele vai explorar bastante esse tipo de recurso. E eu queria encerrar trazendo para vocês uma aluna, uma gravadora que foi aluna do Lívio Abramo, e que também é fundamental para a história das artes gráficas no Brasil, que é a Maria Bonomi. Então, ela é, digamos assim, de uma segunda geração, mas é alguém que vai, então, dar continuidade a essa história. E a Fundação Klabin, felizmente, tem um álbum lindíssimo de litografias de litos e de obras gráficas da Maria Bonomi, que é essa Balada do Terror, que é um conjunto de imagens, que eu vou mostrar algumas delas para vocês, são 9 no total, que se abrem com essa espécie de capa índice, que é muito interessante porque a Maria apresenta cada uma das imagens. Essa, então, portanto, a primeira é a que dá título à série é a Balada do Terror, que é essa imagem aqui. E o que ela faz é apresentar todas essas imagens, os títulos e fazer anotações quanto aos sentidos, a maneira como foi feita, o processo gráfico que levou a confecção desse álbum. E é muito interessante porque é algo que poderia ser meramente do registro de ateliê, algo que ela poderia ter deixado numa gaveta, que servia só para ela mesma se entender e se guiar durante o seu processo, mas ela escolhe pegar esse registro muito cotidiano de ateliê e de feitura e trazer para o público e expor junto com as próprias imagens, nessa espécie de sumário do que vem. E é uma obra interessantíssima, feita, Balada do Terror, não à toa que abre com esse título, e o título do álbum é esse, porque nós estamos aí em plena ditadura. E uma coisa que singulariza, que caracteriza esse conjunto, é que a Maria Bonomi vai fazer essa espécie de relação tem sempre esse elemento que se impõe de maneira algo violenta sobre um elemento mais suave, que tenta se fixar, que tenta se afirmar. Então, na Balada do Terror, nós temos esse retângulo vermelho sangue que trespassa essa figura, né, ou essa figura preta de linhas mais suaves e mais curvas, que tem ali uma leveza maior que vai contrastar com o peso dessa barra. Isso vai retornar em várias outras. Aqui é muito interessante porque o Calungano é um escritor, que é uma referência para Maria Bonomi, como tem uma sugestão de rosto.
o pescoço, a sobrancelha, o nariz, o cabelo, a face, né, o contorno da face. No entanto, isso está muito sugerido. De novo, aí lembrando aquelas últimas gravuras do Livio Abramo, a gente está aqui numa fronteira entre o figurativo e o abstrato. E aí retorna essa tensão, esse conflito entre uma forma que quer se impor sobre as outras. Em Germinal, na qual ela faz referência justamente a esse vigor da natureza brasileira, e aí ela usa o verde, ou esses tons de verde, esse retângulo que cai sobre os planos por trás, como que amassando, como se pressionando as figuras que estão por trás dele. Ou ainda estiagem, que ela faz em vermelho, nos trazendo, nos remetendo à seca, à falta de chuva, à dificuldade em prosseguir. E ao invés daquele retângulo das imagens anteriores, ela traz esse triângulo pontudo que parece penetrar no plano da imagem, e esse vermelho meio sangue, e essa textura que tem algo de pele, né, e de pele machucada e de ferida. Então ela vai produzir essas imagens que são abstratas, no entanto, elas são muito representativas, elas são muito significativas de um momento, elas nos contam muito sobre o que está acontecendo naquele momento. Ou aqui, né, em cromossoma cromática, que tem essa bela junção do roxo com o vermelho, com o laranja, em que nós temos novamente essa barra se colocando, se impondo sobre o que está atrás, e é uma forma que seria um círculo ou uma oval sendo rompida. Tem aqui algo de disruptivo, algo que se desencaixa, algo que se desfaz. Então, apontando ou sugerindo uma força disruptiva, uma força que desmancha, uma força que destrói, uma força que para se afirmar precisa agredir. Então, ela está o tempo todo, através dessa linguagem abstrata, falando do seu momento presente, da sua realidade social, e nisso tem um diálogo grande com a obra do Livio Abramo, que, como a gente viu, teve esse compromisso com a sua época, com o seu tempo. E para terminar, um pensamento da Maria Bonomi, que eu acho que serve muito aqui para os propósitos dessa aula, de pensar, né, a gráfica de uma maneira ampla, ela diz o seguinte: a gravura é uma postura mental antes de ser uma técnica. Eu gosto muito dessa ideia, porque com toda essa variação que a gente viu, né, ela está dizendo, antes de ser uma técnica, existe uma postura mental que percorre essa diversidade. Ela é uma linguagem, é um pensamento. O pensamento gráfico é único e ele se realiza em qualquer material. Então, existe ali algo que é específico da gráfica, um pensamento gráfico, e que tem as mais diversas manifestações, uma amplidão, uma vastidão, que foi o que eu tentei mostrar aqui para vocês em pouco tempo. Nós fomos aí da pré-história até o século XX, né? Mas eu queria justamente trazer para vocês como a gravura é algo enorme e potente, e dar esse panorama para vocês. Bom, já estamos chegando ao final do nosso tempo, mas ainda temos aí um tempinho. Eu estou à disposição, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, colocar suas questões ou suas inquietações. Estou à disposição. Obrigado pela aula, Priscila. Foi incrível de novo, né? Sempre surpreende a gente a cada aula. Não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu conferir. A princípio, não. Ô, Priscila, aqui no chat eu alguém penso que não. Letícia agradecendo pela aula. Eu que agradeço a sua atenção, a sua presença, Letícia. Muito obrigada.
Eu também não tenho a pergunta, não, mas foi bárbaro, delicioso passar essas 2 horas que nem parecem 2 horas, né? A gente, enfim, se diverte aprendendo e rememorando várias coisas. Muito bom, parabéns. Obrigada, Roberto. Obrigada pela atenção também. A Tati, obrigada, Tati. A Tati também gostou da aula. Confesso que eu conhecia muito pouco das gravuras apresentadas. Ai, que bom que eu te apresentei, então, porque olha, eu vou te dizer, é apaixonante. Depois que a gente começa a olhar a gravura e se interessar e ir atrás, é um universo muito apaixonante. Eu estava conversando com a Cris antes da aula também, ela é outra que se apaixonou pelas artes. É assim, de fato, é uma linguagem muito cativante. E que no Brasil é riquíssimo, viu, gente? Eu falei para vocês alguns dos nomes, assim, as raízes, mas é uma árvore que se estende e é super frondosa e dava aí um curso só de gravura inteiro, só de gravura, e mesmo assim não ia esgotar. Tá bom. Ótimo, muito bom. Aí foi bom você também rememorar a diferença das 3 formas de gravura, foi muito bom, foi muito interessante. Que ótimo, que bom, fico feliz. Muito bom, obrigado. Até a Eu que próxima. O que vai ser a próxima? Então, minha gente, na próxima nós vamos continuar com essas facetas do século XX. A próxima aula nós vamos ver arte popular. Eu vou apresentar para vocês também um panorama disso que se chama arte popular, né? O que será que é isso que a gente chama de arte popular? Por que que é chamado assim? Então, também vou apresentar para vocês aí alguns nomes e algumas técnicas, tentar dar trazer essa variedade para vocês. E é outra coisa que eu sou apaixonada, bom, né? Desde a primeira aula, eu posso falar isso, mas a arte popular também, nossa, gente, é de encher os olhos. E é outra coisa que a gente tem que descobrir. Muitas vezes a gente tá ali, às vezes está perto da gente e a gente não sabe que tem. Só uma confirmação. Você falou que aquelas imagens nas pedras eram de 6.000 anos atrás, é isso? Da Pedra do Ingá, a datação é de cerca de 6.000 anos atrás. Impressionante, né? É impressionante. Não, e se a gente for para... E tem coisas até mais antigas, né? De pintura mais antigas. É que, no caso das gravuras em pedra, da Pedra do Ingá, principalmente, ela tem uma dificuldade grande na datação, porque como ela fica na margem do riacho e tem a ação da água, a ação constante da água torna praticamente impossível o uso do método de datação por carbono 14, tá? Porque tem esse desgaste. Mas o consenso é que a Pedra do Ingá é de algo de 6.000 anos atrás. E E quem pode ser fez visitada. A gente pode ir lá ver ao vivo, quando for possível. ele ainda fez a moldura, né? Tem a moldura em cima. Sim, tem esses pontinhos aqui, né? Que vão percorrendo, percorrendo, percorrendo. Por cima tem alguns sinais menores, mas de fato tem essa delimitação. E por baixo tem os vários outros sinais. E isso aqui foi feito ao longo de muito tempo. Quer dizer, na verdade, são várias camadas de gravuras de várias comunidades que foram ocupando esse lugar e que foram ali acrescentando, acrescentando e acrescentando. E aí o que é isso? É uma especulação. Tem gente alguns pesquisadores especulam que pode ser uma espécie de calendário rudimentar, de contagem da passagem do tempo. Outros especulam que pode ser uma observação rudimentar das constelações, uma rudimentar observação astronômica, ou que sejam para fins rituais, ou que sejam tentativas de registrar o cotidiano. Enfim, aí a gente não tem como bater o martelo, né? Mas, de qualquer maneira, é lindíssimo. E tá lá, para a gente ver, dá para ver de perto, é só ir para Paraíba. Muito bom, obrigadíssimo.
Eu que agradeço. Bom, muito obrigado, próxima. Priscila. Foi uma grande aula de novo. A gente agradece a presença. Eu, pelo menos, particularmente, aprendi muita coisa que eu não sabia. Então, foi um livro aberto, né, para mim. Que bom, Ronaldo. Eu fico feliz. A intenção é essa mesma. A intenção é atiçar vocês, é deixar vocês atiçados para vocês irem atrás de arte brasileira e querer viajar depois para ver ao vivo, porque coisa boa é o que não falta na arte brasileira. Então, se vocês terminarem o curso bem atiçados, assim, para ver arte brasileira, eu vou estar missão cumprida. Muito bom. Bom fim de semana a todos. Tchau, gente. Bom final Obrigada de semana. Bom fim de Luísa, semana, obrigada. até a aula que vem.